Olá pessoal, vamos chegando aí no nosso encontro do Estude com o Autor. Quem começar a aparecer aqui na live, quiser dar notícias, quiser dar um oi, apareça aí, estamos juntos, fazendo aqui algumas últimas anotações do que eu quero comentar nesse nosso encontro de hoje, enquanto vocês vão se aproximando para a gente poder começar, viu? Livro já na mão? Todo mundo com seu manual de direito constitucional para a gente poder trabalhar e estudar? Olha, eu vou divulgar em mais de uma oportunidade, mas eu já inicio esse encontro lembrando a vocês que existe agora um canal de comunicação para você enviar suas dúvidas referentes a esse encontro, ao capítulo do livro com o qual estamos trabalhando, que é o capítulo 1, Teoria da Constituição. Esse e-mail é o seguinte: estudecommnatalia, deixa eu consultar, @juspodium.com.br, tá? Então esse é o e-mail, estudecommnatalia@juspodium.com.br, tá certo? Enfim, tô vendo aqui os alunos já aparecerem, todos vocês aqui no nosso encontro marcado, para podermos começar esse projeto interessantíssimo. Então, avisem os amigos que você sabe que são também meus leitores, que estudam direito constitucional comigo. Chame aí seus colegas para podermos ter uma turma imensa aqui de interessados, né, nesse estudo do direito constitucional que faremos tendo por base esse manual aqui, que é a obra, né, que me toma aí os últimos 10 anos, pelo menos, de escrita, mas de pesquisa e de estudo é, na verdade, a obra hoje principal da minha carreira. Bom, vamos em frente? Então, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer integrar o time de autores da editora Juspodium. Eu estou muito grata e honrada pelo convite de participar desse projeto Estude com o Autor, no qual nós, autor, leitores, vamos nos aproximar e vamos depurar melhor o estudo de cada um dos capítulos deste Manual de Direito Constitucional. Esse é o nosso primeiro encontro, nós estaremos juntos às terças-feiras, sempre ao meio-dia. A live vai acontecer aqui no meu Instagram, depois ela vai ser replicada, salvo engano, no da editora. Mas de toda forma, esse aqui é o encontro ao vivo. Você pode mandar dúvidas pelo e-mail estudecommnatalia, Natália tem TH, estudecommnatalia@juspodium.com.br e tirar suas dúvidas ao final, né? Também tem meu Instagram aqui para você depois mandar perguntas. Eu não vou conseguir ler as mensagens que estão chegando, tá? Eu não vou conseguir ler as mensagens todas que vão aparecer aqui, mas enfim, eu vou dar a aula aqui, eu vou trabalhar com vocês, a gente vai seguir. Então vamos lá. Capítulo 1 desse livro aqui, que é enorme, para quem comprou e começou a estudar agora. O aluno pode ter um certo receio, imaginando que ele tem que ler esse livro de capa a capa para preparação para o concurso dele. Eu já adianto que dificilmente isso vai ser necessário, porque os editais hoje estão mais bem estruturados, o que significa que eles trazem um conteúdo bem delimitado. Então, qual que é a sua primeira postura quando o seu manual de direito constitucional chega em sua casa? Você tem que ter um edital norte para o seu estudo. Às vezes, seu concurso já foi, então, divulgado, o certame está publicado e você tem um edital para uma prova que vai acontecer agora no futuro e em breve, mas muitos de vocês estudam com editais de provas anteriores. Eles vão servir muito bem para você estruturar seu estudo em direito constitucional. Nem tudo que consta aqui desse manual vai ser necessário para você. Tudo depende de qual é o seu concurso, qual é a sua carreira, qual é a banca examinadora. E um dos intuitos desses encontros é justamente lhe ensinar a depurar o que você deve ler com mais atenção nesse livro, quais são os assuntos complementares, tudo claro, tendo sempre em mente o seu edital. Então vamos lá. Na live de hoje é dia 7 de abril do ano de 2020, estamos ainda no período da quarentena em razão da crise sanitária ocasionada pelo Covid-19. Nós vamos estudar o capítulo 1 desse livro, que é intitulado Teoria da Constituição. Teoria da Constituição é a epígrafe que, em geral, os autores escolhem para promoverem a reunião de vários assuntos importantes e que são introdutórios ao estudo do direito constitucional. No meu capítulo de Teoria da Constituição, é um capítulo que tem um pouco mais que 100 páginas, ele começa na página 29, vai até a página 131, nós temos 9 assuntos reunidos.
Então, dentro da epígrafe Teoria da Constituição, eu tenho 9 assuntos que são basicamente autônomos em relação aos editais, o que significa que o edital pode cobrar a teoria da Constituição como um todo ou pode exigir tão somente alguns desses 9 temas que eu elenquei e que eu considerei que são importantes para a sua preparação para o seu estudo. Quais são esses 9 assuntos? Eu tenho conceito de Constituição e de direito constitucional, estrutura da Constituição, constitucionalismo. Constitucionalismo é algo que veio só na edição atual, que é a de 2020, que é a 8ª edição, não era algo que constava das edições anteriores. Então, se você está acompanhando aqui com edições dos últimos anos, 2019, 18, 17, ou até mesmo uma mais antiga, você não tem este único ponto no capítulo 1. Ah, mas eu gostaria de ler algo sobre isso. Você sabe que eu sempre publico no site da editora Juspodium, lá na página do meu livro, um arquivo de atualizações que fica disponível no início do ano, normalmente a partir do mês de fevereiro ou março, para que você, leitor das edições antigas, possa se atualizar. Eu digo isso porque se você é leitor dessa edição, que é a 8ª de 2020, ano que vem, em 2021, você vai me agradecer por esse arquivo de atualização, porque é pouco provável que você possa atualizar todos os seus livros ano a ano. Então, para evitar que você tenha, essa dificuldade de entender o que mudou, o que foi acrescentado, muitos dos autores, não sou só eu, muitos dos autores da editora Juspodium, incentivados pelo nosso editor geral, que é o Ricardo, nós estruturamos esse arquivo e disponibilizamos para fidelizar você como leitor e mantê-lo atualizado e não deixar que a sua obra, comprada no ano anterior ou no penúltimo, que ela se torne obsoleta, ultrapassada, para que ela ainda lhe sirva nos anos subsequentes. Pois bem, se você então é leitor de edições anteriores, você não tem este terceiro ponto aqui em Teoria da Constituição, que é constitucionalismo, mas você tem todos os demais. 4º item, concepções. 5º item, classificação das constituições. 6º item, aplicabilidade das normas constitucionais. Depois, interpretação e, por último, análise não. Ainda temos elementos da Constituição e um breve histórico das constituições brasileiras. Esses tópicos reunidos, eles representam mais de 100 páginas do livro. Você que está estudando o direito constitucional agora, certamente vai me perguntar o seguinte: onde as questões de prova serão extraídas aqui dentro desse item? Então eu vou eleger primeiro o conteúdo que eu entendo que é o mais relevante e que, se sua prova cobrar a teoria da Constituição, ela vai exigir esses pontos aqui. Quais são? Vou selecionar desses 9 subtemas dentro de teoria da Constituição, 2 como sendo aqueles que você deve estudar com mais atenção, com mais afinco, porque serão os mais representativos em prova. Em primeiro lugar, classificação das constituições. Um tema que representa 22 páginas, sendo que uma é uma organização de tabela, de esquema. Então seriam 21 páginas sobre as classificações diferentes da Constituição que nós temos. Então esse é o primeiro subitem muito importante. O segundo, que representa aqui aproximadamente 5 páginas, é a aplicabilidade das normas constitucionais. Então, de 102 páginas, eu reduzi aqui para você em menos de 30, ou seja, 30% daquilo que eu acho que é o mais importante do capítulo para você que se prepara para os concursos públicos, tá? E também para o exame de ordem, evidentemente, né? Então, eu seleciono estes assuntos como sendo os assuntos centrais. É claro que o seu edital pode exigir, se você faz provas para carreiras mais complexas, magistratura, Ministério Público, procuradorias, defensoria. Se você já está nesse patamar de estudo porque está buscando uma carreira deste nível, você também terá que estudar com muita atenção mais 2 tópicos, que são, primeiro, o constitucionalismo. Em segundo lugar, essa evolução histórica das constituições pretéritas que tivemos. Então, delimitei para você de início o que teoria da Constituição representa no livro, mais de 100 páginas, quantos assuntos esse tema alberga, são 9 subtemas. Desses 9 subtemas, eu selecionei por importância 2 centrais, classificação das constituições e aplicabilidade das normas, e 2 que também são muito importantes, mas para carreiras de nível mais elevado, que eu considero que sejam o constitucionalismo e também a evolução histórica das constituições pretéritas. Agora, avançando em nosso estudo, para você que está chegando agora, estamos falando do capítulo 1 deste Manual de Direito Constitucional, que é Teoria da Constituição. Eu quero dizer qual é a característica central desse capítulo. A característica central é ele ser tido por um capítulo quase que exclusivamente doutrinário. O que isso significa?
que teremos poucos artigos da Constituição para podermos memorizar. Então, a literalidade da Constituição aqui em provas não vai ser exigida com muita frequência. E teremos pouquíssimas manifestações do Supremo Tribunal Federal para você conhecer. Pois bem, reconhecendo, portanto, que esse capítulo 1 do manual, que versa sobre teoria da Constituição, é um capítulo quase que exclusivamente doutrinário, eu extraí duas consequências centrais. Número 1, teremos poucos artigos da Constituição para estudar e memorizar a literalidade do texto constitucional. E item 2, serão poucas as manifestações do Supremo que nos importarão aqui. Bom, é claro que o reconhecimento de que um capítulo é um capítulo quase que estritamente doutrinário tem vantagens, tem benefícios e tem também desvantagens. A desvantagem central de eu olhar para um capítulo e dizer, olha, isso aqui é quase que doutrinário, é a circunstância de que você terá que compreender e memorizar muitos conceitos, muitas classificações, tá? Então, a sua atenção central na leitura desse capítulo 1 será essa. Você vai ter que memorizar conceitos, por exemplo, concepção sociológica, concepção política, concepção jurídica da Constituição. Não há nenhum artigo da Constituição que lhe traga essas indicações, nem decisões do Supremo que lhe expliquem isso. Você vai ter que buscar o aporte doutrinário, e óbvio, a doutrina está aqui, em suas mãos. Você vai buscar o aporte doutrinário para compreender quem é o autor que estrutura essa maneira de ver o texto constitucional. Na concepção sociológica, eu me lembro do La Salle, eu vou relacioná-lo à obra A Essência da Constituição. Qual frase central? Não é? A Constituição ela pode ser lida, se não for, na verdade, harmônica com a realidade que ela normatiza, ela pode ser lida como uma folha de papel. Então essas serão as expressões centrais que você vai ter que buscar quando estiver estudando esse assunto que é doutrinário. O que isso significa? Que o seu material de revisão não vai ter decisões do Supremo e artigos da Constituição indicados para leitura. Seu material de revisão, depois de você ler o capítulo 1, terá conceitos, esquemas relacionando a explicação de um termo ao modo como a doutrina classifica aquele assunto. E como que você estuda um tema assim? Montando no seu material revisional, primeiro um esqueleto da matéria. Depois do esqueleto, você começa a preencher aquilo com informações. Então, eu vou usar algum tema aqui, ou mais de um, para poder ilustrar como vai ser seu modo de estudo deste assunto aqui. Primeiro, lembre-se, eu estou falando das desvantagens de estarmos diante de um capítulo que é essencialmente doutrinário. Então, vamos lá. Para começar, você vai criar o esqueleto daquela estrutura a ser estudada. Por exemplo, imaginemos que estejamos a falar da estrutura da Constituição. Sua primeira ficha de revisão tem que trazer a estrutura básica, e a estrutura básica é formada por preâmbulo, parte permanente ou dogmática e ADCT. Esse é o primeiro passo, reconhecer a organização básica daquele assunto. Na sua próxima ficha, você vai explicar o que é o preâmbulo, se ele tem ou não natureza jurídica segundo o Supremo, sabemos que não, que a natureza é essencialmente política ou histórica, eu ainda volto nisso na live. Depois, na parte dogmática ou permanente, você vai lembrar que hoje ela está organizada entre os artigos 1º a 250, que é passível de reforma, que as normas ali são constitucionais, e a mesma coisa no ADCT, que são normas constitucionais também, mas cujo caráter é transitório. Então perceba, uma primeira ficha de revisão te traz só a organização central desse ponto que eu chamo de estrutura da Constituição. Na organização central você tem 3 partes, preâmbulo, parte permanente ou dogmática e ADCT. Sua próxima ficha traz mais informações sobre o assunto. Traz a informação de que, segundo o Supremo, o preâmbulo não é norma jurídica, o preâmbulo é norma que tem importância histórica, que tem importância política, que é uma diretriz interpretativa. Para a parte permanente, a ADCT, você diz que são normas constitucionais, que podem ser objeto de reforma, que tem mesma importância hierárquica normativa. Lembrando, já nesse material, nessa segunda ficha, que o ADCT tem caráter transitório. Então, um dia, no futuro, o ADCT não passará de uma mera lembrança, de uma reminiscência histórica, tá? Então, é assim que você vai estruturar a sua revisão. Por exemplo, outro tema, aplicabilidade das normas constitucionais. Você vai ter uma primeira ficha só estruturando o seguinte entendimento. Todas as normas constitucionais possuem efeitos. Todas elas, independentemente de qualquer regulamentação, não há norma constitucional que seja completamente desprovida de eficácia. Todas as normas constitucionais possuem a capacidade de produzir algum efeito, mesmo que seja mínimo e reduzido. Mas não existe norma constitucional desprovida de eficácia. Qualquer norma produz efeitos, ainda que mínimos, independentemente de qualquer regulamentação. Essa é a estrutura básica do assunto. Você tem que lembrar desse ponto.
sob pena de você cometer o equívoco absurdo de dizer que existem normas constitucionais postas na Constituição, que é o documento normativo mais importante que estrutura e dá vida jurídica a esse Estado, que existe uma norma ali desprovida de eficácia que não é capaz de produzir qualquer efeito. Bobagem. Então você começa a matéria estruturando a ideia de que toda norma constitucional produz efeitos. Na sequência, você segue na estruturação, que você encontra aqui. Muitas dessas estruturas organizacionais que eu estou sugerindo que você faça no seu material de revisão estão postas aqui. Estão postas aqui, o que significa que você pode se inspirar nos esquemas que eu mesma criei, que eu mesma sugeri e que você então monta no seu material com sua letra para que a memorização se intensifique. Mas muitos desses esquemas você encontra aqui, viu? Pode se inspirar neles para construir os seus, claro. Mas, pois bem, o próximo passo nesse assunto é você lembrar da classificação do José Afonso da Silva, que divide as normas constitucionais em norma de eficácia plena, norma de eficácia contida, norma de eficácia limitada quanto a princípios institutivos, declaratório de princípios programáticos. Viu? Você me explicou o que são as normas, mas você lembrou a classificação que o José Afonso da Silva criou. Terceiro passo, explicar um pouco de cada norma agora no seu material de revisão. Então, ao meu sentir, a melhor maneira de você estudar um capítulo que é eminentemente doutrinário como este é montando fichas de revisão por etapas. Etapas que vão te levando e te conduzindo à compreensão aprofundada do assunto. Você começa com uma estrutura organizacional do tema, com aquilo que é básico e essencial, é o esqueleto da matéria. Na sequência, você começa a preencher nas fichas subsequentes mais informações adicionais, que vão lhe conduzir certamente a uma compreensão, a um entendimento mais adequado do assunto. É assim que você vai estudar esse tema. Na percepção que eu tenho, creio que isso vai funcionar e vai lhe ajudar demais, tá? Agora vamos seguir. Eu lhe disse então que estamos diante de um capítulo que é essencialmente doutrinário, o que significa que não teremos artigos da Constituição quase a estudar, não teremos também muitas decisões do Supremo a serem avaliadas, e sim muitos conceitos e classificações a serem entendidos e estudados. Joia! Qual é a desvantagem? Essa infinidade de conceitos e classificações. Mas existe um benefício central no estudo de um capítulo como esse. Qual é a vantagem primária de você estudar com afinco e dedicação um capítulo doutrinário? Qual é o ponto mais importante de você se dedicar de forma tão intensa a um capítulo como esse? A estabilidade. Ou seja, a circunstância de que não é um tema que está suscetível a mudanças, a alterações de ordem legislativa ou jurisprudencial. Então, se existe um assunto para o qual você deve se entregar quando estudá-lo com bastante afinco, é um tema que nós tenhamos listado aqui em nosso estudo com o autor, porque vamos passar pelos capítulos todos. Então, um tema que você deve estudar com afinco é um tema que nós aqui, neste nosso breve curso, nós tenhamos listado como sendo o estudo com o autor para um capítulo doutrinário. Por quê? Eu lhe digo, porque este é um tema que não vai sofrer o influxo da dinâmica social, política, jurídica do país. Não teremos alterações, modificações de ordem legislativa ou jurisprudencial para poder desatualizar seu material. Pode estudar esse tema, montar um material revisional excelente e seguir revisando aquele tópico por muito tempo, porque dificilmente vai aparecer alguma novidade. Eu digo dificilmente porque é possível que algum novo autor crie um critério classificador novo e esse critério, de alguma forma, seja exigido em uma prova. Isso pode acontecer. Eu sou autora, eu estou fazendo um estudo no doutorado e a partir do meu estudo no doutorado, às vezes comparando constituições de outros países, eu posso acabar encontrando um critério que eu entenda que é válido para classificar as constituições e eu elejo então um ponto ali de comparação entre os documentos, enuncio um novo critério classificador, coloco no livro e digo, eu creio que a Constituição também deva ser classificada dessa forma. Se isso for feito, é possível que futuramente algum examinador atento a essa inovação doutrinária resolva justamente cobrar esse meu critério, essa minha nova classificação. Mas veja que esse é um processo mais lento, esse é um processo demorado e não tão comum. O que significa então que a vantagem central de estudar um capítulo como esse com afinco e montar um excelente material de revisão é a estabilidade. A vantagem primária é essa, esse capítulo não vai ser desatualizado, tá bem? Bom, então, informações centrais do capítulo já transmitidas, dica de estudo passada,
não é? Eu quero agora aproveitar que ainda temos, né, um tempo aqui nesse nosso encontro. Lembre-se que eu não vou lhe ocupar por muito tempo, eu quero lhe dar diretrizes para melhorar o seu estudo, eu quero lhe ensinar a estudar esse capítulo, mas eu quero também lhe fornecer algumas dicas sobre pontos que são centrais no estudo deste aspecto aqui do capítulo 1 desse livro. Claro que seria muito saudável se você, antes desses encontros semanais, tivesse conseguido ler o capítulo, né? Tivesse conseguido estudá-lo. Então, por exemplo, na próxima semana nós estaremos juntos com o capítulo 2, que não é um capítulo muito extenso, é um capítulo enxuto sobre poder originário, mas tem uma parte importantíssima, não só doutrinária, mas jurisprudencial, sobre a reforma da Constituição. Eu recomendaria então que você viesse para o próximo encontro, na próxima terça, com o capítulo 2, estudado, até para que você tenha as dúvidas, até para que a editora possa me repassá-las e eu possa preparar as respostas a isso, tá? As dúvidas que eu não respondi aqui, nada me impede também de gravar algum vídeo e disponibilizar aqui no meu Instagram, dizendo, olha, para quem assistiu a live do Estúdio com o Autor, de terça-feira, dia 7 de abril, eu recebi aqui 3 perguntas que eu achei interessantes, eis as respostas. Nada me impede de fazer isso também para poder atender a vocês, leitores. Mas seguindo, bom, se esse capítulo é eminentemente doutrinário, o Supremo é pouquíssimo mencionado ao longo da leitura. Em quase oportunidade nenhuma eu digo. Vejamos o que o Supremo pensa sobre o assunto, como é que a Corte decidiu esse tema. Enfim, não é algo corriqueiro, mas eu tenho sempre alguma manifestação do Supremo ali que chama a atenção. E na teoria da Constituição, dentro desse estudo, né, envolvendo a estrutura da nossa Constituição, existe sim um pronunciamento do Supremo que é massivamente cobrado em prova. Como ele tem aqui uma representatividade muito grande, porque é uma única manifestação, basicamente, relevante, que pode ser exigida em prova, que eu extraio desse primeiro capítulo, eu quero então aproveitar para comentá-la. Como eu já lhe adiantei, então, em termos estruturais, nossa Constituição tem 3 partes. A parte número 1, que é a parte do preâmbulo, sofreu uma discussão muito intensa de nossa Corte numa ação direta de inconstitucionalidade antiga, que é a ADI 2076. Naquela ocasião, discutiu-se a constitucionalidade do preâmbulo da Constituição do Estado do Acre, que era, naquela época, o único preâmbulo de uma Constituição estadual que não dizia que o documento houvera sido promulgado sob a proteção de Deus. O preâmbulo da Constituição do Acre, naquele momento histórico, dizia que aquele texto era inspirado nos heróis da Revolução Acreana. Já lhe adianto que o preâmbulo da Constituição do Acre sofreu reforma por uma emenda feita àquele documento, salvo engano, a emenda 19 do ano 2000, que acrescentou sob proteção de Deus. Mas eu quero discutir se essa expressão, constar ou não dos documentos constitucionais estaduais, era algo relevante ou irrelevante, segundo a percepção do Supremo. Lembre-se que em nossos estudos acadêmicos podemos discordar do Supremo em vários aspectos, produzir artigos mostrando onde e por que a nossa Corte Suprema errou. Mas quando você estuda para um exame de ordem, para um concurso público, o fato de o Supremo ter firmado o entendimento sobre determinado assunto já lhe indica qual é a percepção jurídica que o examinador pode cobrar em prova. E aí, então, como estamos em busca só daquele entendimento que está pacificado, nós seguimos o que o Supremo Tribunal Federal diz. Mas lembre-se sempre que a possibilidade de discordarmos, não é, e contestarmos as manifestações da nossa Corte Suprema existem e elas estão absolutamente abertas em âmbito acadêmico, tá? Mas então, o Supremo nessa ADI 2076 enfrentou 3 teses centrais que se debatiam no seguinte sentido: o preâmbulo tem uma completa irrelevância jurídica. Outros diziam que o preâmbulo, em que pese não estar articulado, ou seja, não ser, né, algo posto em um artigo, como o restante da Constituição, tinha relevância, e outros que diziam que era plena a relevância jurídica do preâmbulo, ainda que ele estivesse ali só introduzindo o texto. O Supremo abraçou a tese na percepção da doutrina majoritária, porque temos alguns autores que discordam desse ponto, mas na percepção da doutrina majoritária, o Supremo abraçou a tese da irrelevância do preâmbulo, irrelevância no sentido jurídico, ao argumento de que ele teria importância histórica, política, representaria uma carta de intenções do Constituinte para nós, que somos os destinatários da Constituição. Esse foi o entendimento firmado pela Corte, e é claro que esse entendimento traz consequências importantes, e eu vou discutir aqui 2 delas. A primeira consequência é a seguinte: uma lei que violar o preâmbulo da Constituição poderia ser taxada de inconstitucional? Em outras palavras, o preâmbulo serve como paradigma de confronto, como norma de referência para a realização do controle de constitucionalidade?
A resposta do Supremo aqui é simples. Para as duas perguntas, formuladas cada qual à sua maneira. Não. Uma norma que viole o preâmbulo não pode ser tida por inconstitucional, porque o preâmbulo não é paradigma para a realização do controle, não é norma de referência, já que não é norma jurídica, não é norma constitucional, portanto não serve como parâmetro para o exercício do controle de constitucionalidade, da jurisdição constitucional. Tá bem? É isso. Bom, então, respondida essa primeira pergunta, a próxima é a seguinte. O preâmbulo é norma de repetição obrigatória para as outras esferas da federação? Isso é algo muito típico em uma federação, viu? Termos normas que estão na Constituição Federal, regulamentando o funcionamento de uma determinada instituição, não é, em âmbito federal, e elas são de observância obrigatória para as outras esferas, porque estamos em uma federação. Então, há que haver harmonia no trato de certos assuntos. Em federações, então, temos, de forma muito usual, a utilização de um princípio constitucional, que é o princípio da simetria. Então, vários temas que são tratados em âmbito federal de uma determinada maneira, acabam sendo também regulados em âmbito estadual, às vezes até em âmbito municipal, de forma idêntica por incidência do princípio da simetria. Aqui eu pergunto, o princípio da simetria incide? Existe a necessidade de os preâmbulos das constituições estaduais reproduzirem o que está no preâmbulo da Constituição Federal? O Supremo responde não. Claro que não, porque se o preâmbulo da Constituição Federal não é norma jurídica, não é norma constitucional, jamais ele seria reconhecido como sendo de observância obrigatória. Então a Constituição do Acre, que se inspirava só nos heróis da Revolução Acreana, andava bem e não precisava ter sido modificada para fazer constar em seu preâmbulo essa informação de que ela também havia sido promulgada sob a proteção de Deus. Era algo absolutamente desnecessário, tá? Eles fizeram por quê? Porque quiseram. E isso me traz aqui um outro ponto importante para explicação a você. Lembre-se, existem normas da Constituição Federal que são de observância compulsória. E aí o Supremo Tribunal Federal recentemente nos disse o seguinte: se uma determinada norma que está na Constituição Federal é de observância compulsória, ela tem que ser obedecida pelas outras esferas da federação. E isso pode se dar de duas maneiras. Primeira, textualmente. A Constituição do Estado tem seu texto posto em completa e plena conformidade com o que está na Constituição Federal. Por quê? Porque o dispositivo da Constituição Federal é de observância obrigatória, aplica o princípio da simetria, a Constituição do Estado vai lá e reproduz. Mas, diz o Supremo, e eis aqui a decisão importante que você tem que levar para os seus estudos. Diz o Supremo, se esse dispositivo que eu considerei como sendo de repetição obrigatória na Constituição Federal não estiver textualmente posto na Constituição do Estado, eu vou considerar que ele ali está de forma implícita. Exemplos? Claro. Um exemplo importantíssimo. Vamos lá, para você entender isso aí. Existe um artigo na Constituição Federal, que é o artigo 57. No seu parágrafo 7º, esse artigo veda o pagamento de parcela indenizatória para deputados federais e senadores em razão de convocação para a sessão legislativa extraordinária. Ou seja, se deputados federais e senadores forem convocados extraordinariamente no curso do recesso, eles não poderão receber parcela indenizatória em virtude dessa convocação. Tá certo. Segundo o Supremo, em homenagem aos princípios da simetria e da moralidade, essa regra é de repetição obrigatória, é de observância compulsória para as outras esferas da federação. Mas esse entendimento de que o pagamento da parcela indenizatória é vedado só veio com uma emenda constitucional. Uma emenda constitucional que é a 50. Essa emenda é de 14 de fevereiro do ano de 2006. Ou seja, até 2006 nós pagávamos parcela indenizatória para deputados federais e senadores quando eles eram convocados durante o recesso. De 2006 em diante, a emenda constitucional 50 passou a vedar esse pagamento em âmbito federal e o Supremo disse que essa vedação era de repetição obrigatória para as outras esferas. Vamos lá, você abre a Constituição de um Estado X. O que você pode encontrar lá? Número 1, uma adequação. Hoje o Estado diz, assim como a Constituição Federal determina, que se deputados estaduais forem convocados durante o recesso, eles não recebem. Ótimo. O texto estadual já está obedecendo o que diz a Constituição Federal num dispositivo que é de repetição compulsória. Excelente, o Estado andou bem. De outro lado, é possível que a Constituição do Estado não tenha sido atualizada.
que ela tem uma redação originária, lá, por exemplo, de 89, que permitia o pagamento dessa parcela indenizatória para os deputados estaduais que fossem convocados durante o recesso. O Supremo diz que, nesse caso, ainda que o texto estadual não tenha se adaptado ao que diz a Constituição Federal, eu vou entender que o dispositivo está lá, sim, de modo implícito. Tá? Então, não se preocupe com isso. Se o Supremo diz que o dispositivo é de repetição obrigatória para as outras esferas, esse entendimento vale em âmbito estadual, esteja ele inscrito ou não na Constituição do Estado. Pode ser que esse entendimento esteja ali de forma expressa, pode ser que eu tenha que considerar que ele está ali, mas de modo implícito, viu? Bom, então quando o dispositivo é de repetição obrigatória, o Estado obedece, textualmente ou implicitamente. Mas existe um cenário interessante que é o seguinte: às vezes a norma da Constituição Federal impõe um regramento X, mas o Supremo diz, não precisa observar isso aí. Se o Estado observa, o faz por mera liberalidade, no exercício de uma faculdade. Essas são as normas constitucionais que a gente chama de mera repetição. Interessante, né? São as normas constitucionais de mera repetição. Então, quando a Constituição de um Estado repete o preâmbulo da Constituição Federal, repetindo a expressão sob a proteção de Deus, o faz por mera liberalidade, no exercício de uma faculdade. Lembrando que a Constituição do Estado, não é, quando cria ali o seu preâmbulo e obedece aquilo que está na Constituição Federal, não está vinculando ninguém. Está reproduzindo algo que não é norma constitucional, está reproduzindo porque quer, no exercício de uma mera liberalidade, e paciência, vai em frente. Mas ninguém deve obediência ao que consta ali do preâmbulo, tá? Então, essa era uma informação que eu queria trazer aqui nesses comentários, porque é uma decisão do Supremo que se destaca muito no capítulo, haja vista ser um capítulo essencialmente doutrinário. Então, quando temos uma decisão do Supremo que massivamente é cobrada em prova, essa decisão se destaca mesmo. Mas nesse capítulo que você vai encontrar com muita força são conceitos doutrinários. Olha o que você vai encontrar ali. A ideia de hierarquia normativa. A ideia de hierarquia normativa no ordenamento. Você vai ler a concepção jurídica de ordenamento do Kelsen e aprender que nosso ordenamento jurídico não é um emaranhado, bagunçado de normas. Ali você vai notar, na leitura desse capítulo, que na verdade o nosso ordenamento é escalonado, o que significa que ele é hierarquizado, o que significa que eu reconheço normas que são superiores, fundantes, e normas que são inferiores, fundadas. As normas guardam entre si essa relação, lembre-se disso. Como elos de uma corrente, o ordenamento assim vai sendo estruturado. Existem normas superiores fundantes e normas inferiores fundadas. E na estrutura piramidal de Kelsen, você vai encontrar no topo do ordenamento, ocupando sozinha o ápice dessa estrutura, a Constituição. Então a Constituição é dotada de supremacia, tanto no aspecto material quanto no aspecto formal. No aspecto material, essa supremacia significa que nossa Constituição trata dos assuntos que são os mais relevantes, os mais importantes para a organização e estruturação do Estado. No aspecto formal, isso significa que a alteração da Constituição segue um procedimento mais solene, gravoso e dificultoso do que aquele previsto para a feitura de leis ordinárias e complementares, já que a nossa Constituição é rígida. E essa rigidez é algo que está aqui nesse capítulo, porque é uma classificação da Constituição quanto à estabilidade, não é? Então, é uma classificação importantíssima, lembrar que a nossa Constituição é rígida e que isso confere a ela o quê? Isso confere a ela a supremacia no aspecto formal, tá? Isso coloca a Constituição numa posição hierárquico-normativa diferenciada. Claro que dessa conclusão eu vou poder extrair muitas coisas importantes para o estudo do direito constitucional. Por isso que teoria da Constituição é o capítulo 1, porque você aprende o que é hierarquia, você lembra que o ordenamento é escalonado, você aprende que a Constituição é a norma superior que funda o restante do ordenamento, e isso te prepara para entender todo o resto, em especial a jurisdição constitucional. Porque só existe controle de constitucionalidade aqui em nosso país porque reconhecemos que a Constituição ocupa o topo do ordenamento jurídico. Porque reconhecemos que é uma norma, do ponto de vista hierárquico normativo, superior às demais. Então todas as inferiores devem obediência a ela. Por isso eu preciso identificar alguma norma dissonante da Constituição. Ao identificá-la, preciso retirá-la do ordenamento e
impor uma sanção a essa dissonância. A sanção é chamar a norma de quê? Uai, de inconstitucional, entende? Então, por isso esse capítulo Teoria da Constituição inaugura o livro, porque ele forma as bases de tudo que você vai estudar na sequência. Agora, a noção de hierarquia segue no livro, porque a Constituição é o documento superior, mas entre as normas constitucionais não existe hierarquia. Não me importa se a norma constitucional é originária, feita pelo poder originário, lá no momento de elaboração da Constituição, entre os anos de 87 e 88, ou se é uma norma constitucional derivada, fruto da atividade do poder de reforma, representado pelo Congresso Nacional, que faz as emendas. Não me importa se é uma norma constitucional originária, não me importa se é uma norma constitucional derivada. Sendo norma constitucional, ela está no topo, no ápice do ordenamento jurídico. E entre normas constitucionais não existe hierarquia normativa. Todas elas estão no mesmo patamar, que é o ápice do ordenamento. Agora, cuidado, porque eu consigo notar uma hierarquia axiológica, valorativa entre normas constitucionais. Ou você vai me convencer que o artigo 242, parágrafo 2º, que é um clássico exemplo aqui, que diz que o Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, permanecerá na órbita federal. Você vai querer me convencer que esse dispositivo tem a mesma hierarquia valorativa axiológica que o artigo 5º, por exemplo, inciso 15, que trata da liberdade de locomoção, tão em voga hoje. Um direito fundamental individual de primeira geração, tão importante. É claro que existe entre esses dispositivos hierarquia axiológica. O dispositivo que eu cito aqui do artigo 5º tem mais importância, tem mais relevância que aquele outro do parágrafo 2º do 242, que nem constar da Constituição ele precisava. Sabe por que ele consta da nossa Constituição? Porque nossa Constituição é uma das mais prolixas e analíticas que se tem notícia no mundo. Nossa Constituição perde para poucas. Perde, por exemplo, para a Constituição da Nigéria, que é uma federação altamente complexa, e perde, por exemplo, para a Federação Indiana, que é outro país muito complexo, com 29 idiomas oficiais. É claro que essas outras federações precisavam ter mesmo constituições mais analíticas e extensas que a nossa, porque são estados mais complexos. Mas um país que, do ponto de vista linguístico, étnico, é um país homogêneo como o nosso, não precisava ter uma constituição tão extensa, a verdade é essa. Mas enfim, essa é outra classificação que importa, que está nesse capítulo 1, classificação quanto à extensão. Nossa Constituição é analítica, você sabe disso. Enfim, mas entre normas constitucionais não existe hierarquia normativa, estão todas elas no mesmo patamar, no mesmo plano, tá certo? Agora um detalhe, existem diferenças centrais entre elas, entre as normas originárias e as derivadas. As normas originárias são elaboradas pelo poder originário e são naturalmente constitucionais, porque elas são o próprio paradigma, elas são a norma de referência, elas são a Constituição. Só que as normas derivadas, que são as emendas constitucionais, além de elas serem feitas pelo poder reformador, elas podem ser consideradas inconstitucionais. Isso significa que uma norma originária nunca será objeto do controle de constitucionalidade. Veja como os capítulos todos estão atrelados. Quem estuda bem esse capítulo 1 da teoria da Constituição vai estudar muito bem os demais. Por quê? Porque você forma um terreno excelente que vai lhe dar sustentação, base teórica para poder estudar os outros assuntos. Mas seguindo. Então, é por isso que normas originárias jamais serão objeto do controle de constitucionalidade, ao passo que as normas derivadas, que são as emendas constitucionais, serão sim objeto do controle, podem ser objeto de ADI. E isso no Brasil não é mera retórica. No Brasil, praticamente todas as emendas constitucionais feitas, todas, tiveram depois sua constitucionalidade discutida perante o Supremo Tribunal Federal, como se o Supremo fosse um terceiro tempo. Sabe aqueles programas dominicais que a gente assiste após a rodada, né, do futebol, agora que nos faz, assim, relativamente alguma falta, mas em verdade, dentre tantas outras coisas que estão acontecendo no momento, essa é certamente uma dificuldade bem ínfima. Mas nós temos os dois tempos do jogo, o terceiro tempo do programa. É assim, o Congresso Nacional discute, vota e aprova as emendas constitucionais nas duas casas, 2 turnos em cada, mas a gente ainda tem uma espécie de terceiro tempo lá no Supremo, porque quase todas as emendas constitucionais que tivemos até hoje foram o quê? Tiveram sua constitucionalidade avaliadas perante o Supremo Tribunal Federal. Porque emenda constitucional, não proposta, emenda constitucional pode ser objeto de ADI no Supremo. Proposta de emenda, assim como projeto de lei, só podem ter sua constitucionalidade formal referente a procedimento aferida via mandado de segurança, mas isso vai ser assunto de outra live, de outro capítulo. Bom,
Eu estou prestes a encerrar esse aqui, porque sinto que já estou extrapolando um pouco o tempo que a editora determinou que eu estivesse com vocês. Para falar a verdade, eu estou até sem lente de contato. Além de eu não ver as mensagens, eu estou me aproximando bem aqui para enxergar que horas são. Acabei de perceber, são 12 horas e 43 minutos. Por isso eu digo que estou extrapolando um pouquinho o horário determinado pela editora para que eu estivesse com vocês. Mas de alguma forma eu ainda tenho um ou outro comentário aqui que eu queria frisar com relação aos dois assuntos que eu elegi como sendo centrais. Na página 68, quando a gente trata da classificação das constituições, eu queria lhe dizer, eu estou com a página aberta aqui até para lhe mostrar, eu queria lhe dizer aqui na página 68, que quando eu estruturo aqui essas classificações, eu queria lhe pedir uma atenção central para aquelas que eu numerei aqui, que são as 6 primeiras. Essas 6 primeiras, elas vão representar basicamente 80% das provas, das questões de prova que cobram esse assunto. Então, dê destaque a esses pontos que são os mais exigidos em prova. Esses assuntos são os mais incidentes, eles merecem, portanto, toda a sua atenção. E aqui em aplicabilidade das normas constitucionais, na página 69, eu marquei um tópico que eu já mencionei aqui, que é a circunstância de todas as normas constitucionais terem eficácia, não termos normas constitucionais desprovidas completamente de efeitos. É um parágrafo que encerra a página 69 e esse parágrafo você tem que dar destaque a ele. Aqui na página 71 também, eu queria marcar o estudo da norma constitucional de eficácia contida como sendo algo absolutamente central para a sua preparação. E queria lhe dar algumas dicas sobre a norma de eficácia contida, que ela acaba sendo mais complexa assim, em termos de estudo, né? Mas vamos lá, olha só. Usando a classificação do José Afonso da Silva, a norma constitucional pode ser plena, contida ou de eficácia limitada, declaratória de princípios programáticos, que seriam as normas programáticas, ou declaratória de princípios institutivos, que seria, abreviando, a norma constitucional de eficácia limitada. A contida é muito complexa. Para começar, a contida em prova poderia vir a ser chamada, segundo a classificação da Maria Helena Diniz, de norma de eficácia relativa restringível. É onde eu lhe digo, aqui os conceitos e as classificações doutrinárias são o ponto alto do capítulo. Você vai ter que, de alguma forma, entendê-los, memorizá-los. O José Afonso da Silva chama de norma de eficácia contida aquela norma que, desde a promulgação da Constituição, já está apta a produzir sozinha, independentemente de qualquer regulamentação, todos os seus efeitos essenciais. Mas ela pode vir a sofrer contenção do direito que ali está previsto. Restrições. Veja que é uma faculdade restringirmos o que está posto ali, mas essa restrição é possível. Na norma de eficácia contida, que é disparadamente a mais cobrada em prova, dessa classificação toda da aplicabilidade, a contida tem preferência por parte do examinador. A norma de eficácia contida, o inciso mais cobrado do artigo 5º é o 13, que trata da liberdade profissional. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, vírgula, atendidas as qualificações profissionais estabelecidas em lei. Essa é uma norma constitucional de eficácia contida, porque quando a Constituição é devidamente promulgada, todas as profissões e ofícios estão à disposição de todas as pessoas. Como dizia aquele filme, né? Interessante que a gente destina ao público infantil, mas também pode extrair alguma lição dele. O Ratatouille, que o ratinho quer ser chefe de cozinha. Você pode ser o que você quiser. Todas as profissões estão disponíveis a todas as pessoas. Só que a Constituição, depois da vírgula, diz: salvo as regulamentações estabelecidas em lei, o que significa que a lei pode estabelecer regulamentações para o exercício daquela profissão. É possível? É viável? A lei o faz em grande medida sim. Você quer ser médico? Existem restrições para ser médico. Não é porque agora estamos vivenciando uma crise sanitária sem precedentes na história, não é, desse século, dessa geração, que você pode dizer agora que é muito bom nessa atividade, que você então vai se tornar agora, de um dia para outro, médico. Porque eu quero ajudar as pessoas. Meu caro, vá se voluntariar para outra atividade, mas para essa não. Por quê? Porque para ser médico você tem que cumprir os requisitos que estão estabelecidos em lei que regulamenta essa profissão. Quer ser advogado? Também tem requisitos. Quer ser engenheiro? Também. Tá? Então, é possível que certas profissões ainda não estejam regulamentadas. É verdade, existem várias profissões que ainda não estão regulamentadas e que então poderiam ser exercidas livremente por quaisquer pessoas, sem a necessidade de uma regulamentação prévia. Por exemplo, a profissão de músico. Aqui há uma decisão do Supremo Tribunal Federal interessante. Você não precisa ter nenhuma formação específica, nem se inscrever em sindicato nenhum para exercer a profissão de músico. Até porque o mercado vai te selecionar.
E o mau desempenho dessa profissão não acarreta um risco de dano grave à sociedade, não é? Pois bem, profissões cujo mau desempenho ocasione risco intenso para a população são profissões que estarão, portanto, devidamente regulamentadas, que é o caso dessas profissões, para exemplificar, que eu já citei. Então, o Supremo pede parcimônia para o legislador, dizendo: você pode exigir, sim, certa qualificação profissional para o sujeito exercer a profissão. Mas lembre-se, essa qualificação tem que ser proporcional. E ela só vai ser exigida quando o mau desempenho da profissão gerar um risco potencial e grave à sociedade. Precisa de diploma para exercer a profissão de jornalista? Segundo o Supremo, também não. Exigir diploma neste caso é o quê? É algo desproporcional e inadequado, tá bem? Enfim, essas foram as primeiras considerações que eu queria trazer aqui para essa nossa conversa, né? Que vai se estender por algumas semanas, como eu já lhe adianto. Afinal de contas, nós temos 21 capítulos a enfrentar. Eu espero que você siga comigo, porque em todos esses vídeos eu vou trazer informações importantes, não só sobre como estudar o assunto, mas também vou destacar pontos naquele capítulo, que são pontos básicos e essenciais para quem realmente tem a pretensão de aprender essa disciplina, seja qual for o seu propósito. Eu sei que eu tenho aqui professores que estão iniciando a carreira, professores que já estão firmes na carreira, mas que adotam meu livro como base e chamaram seus alunos da graduação para poderem me acompanhar, claro, gerando uma aproximação aqui entre eu e esses meus leitores primários. Eu sei que pode ser que você queira estudar para a OAB ou para um concurso público, ou queira só conhecer melhor o direito constitucional. Cada qual tem aqui o seu propósito, todos eles são absolutamente respeitáveis. O que eu lhe digo, do ponto de vista central, é o seguinte: cada um de vocês tem aqui o seu intuito, mas uma coisa é certa: eu vou sempre trazer informações que vão prestigiar vocês, que estão com o livro em mãos, que são meus alunos, que são meus leitores e que querem de alguma forma aprender a como aproveitar melhor esse excelente material que vocês têm em mão. Vamos lá. Um detalhe central agora é o seguinte: eu vou encerrar a live disponibilizando aqui no meu Instagram um cupom de desconto para quem acompanhou, gostou do vídeo, das dicas, se interessou por essa obra, tem vontade de adquiri-la. Você vai poder fazer isso, comprar esse livro em condições especiais, com um baita desconto que a editora disponibiliza por pouco tempo. Assim que eu terminar a live, eu vou disponibilizar para você aqui no Instagram qual é o cupom, qual é a senha para você poder comprar esse livro com desconto. Se você já tem o livro, vá desfrutando dele, valendo. Se você ainda não tem, vem fazer parte desse nosso grupo de estudos, que vai ser, eu tenho certeza, um grupo muito proveitoso. Nós teremos aqui encontros semanais felizes, produtivos, proveitosos, tá bem? Então é isso, seguimos em quarentena, eu agradecendo a presença de cada um que passou por aqui, que acompanhou. Infelizmente eu não consegui acompanhar as perguntas aqui que vieram, mas eu vou avaliar com a editora depois se alguma chegou naquele nosso e-mail. Se tiver chegado, na verdade, eu falei até o e-mail errado para vocês. Acabei de perceber, recebi uma mensagem aqui do editor geral aí da Juspod, o Ricardo, que disse: Nath, você disse o e-mail errado. O e-mail é estudecomaNatália@editorajuspodium.com.br. Bom, como eu não disse o e-mail corretamente desde o início, se você teve alguma dúvida, pode enviar para esse endereço, que agora eu passo de maneira correta e vou pôr no Stories também, que é estudecomaNatália@editorajuspodium.com.br. Quem sabe depois eu não gravo alguns vídeos justamente respondendo a sua dúvida, não é? É isso, muito obrigada. Feliz desse nosso primeiro encontro ter acontecido. Vou me despedir e a gente vai se ver na próxima semana, tá bem? Leia o capítulo 2, viu? Capítulo 2, Poder Originário. Depois eu vou destacar os pontos centrais e explicar algumas coisas que são mais intrincadas naquele ponto da matéria. Um grande abraço a todos, muito obrigada pela presença e agora eu vou encerrar.